aprender inglês para você parece uma coisa pesada, difícil, demorada, quase como se fosse um talento reservado para poucas pessoas. Eu preciso te falar uma verdade que pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu inglês a partir de hoje. O problema não é que você não leva jeito. O problema não é que você já passou da idade. Misericórdia, nem pense nisso. O problema não é que crianças aprendem melhor e você perdeu o seu momento. Para com isso. Para com isso. Enquanto temos cérebro funcionando, que é a máquina mais poderosa que Deus nos deu, é hora de aprender. É tempo de aprender. A gente só para de aprender quando isso aqui, ó, não funciona mais. Que é quando a gente dá o último suspiro, né? E você entendeu o que eu quis dizer, né? Então, o problema, na verdade, é que provavelmente você foi ensinado a aprender inglês de um jeito que não conversa com a forma como o seu cérebro realmente aprende. E, sinceramente, isso faz toda a diferença. Porque muita gente cresce acreditando em algumas ideias que parecem verdade, e muitas delas, na verdade, até o próprio mercado, o próprio sistema fez a gente acreditar. Tá? E aí, essas crenças acabam fazendo com que as pessoas muitas pessoas travem completamente no processo. Isso aqui eu também te falo porque eu já passei por isso, tá? Então, a primeira ideia que geralmente falam, né, que eu já cansei de ouvir. E por um tempo eu achava que fazia sentido pra mim, mas aí eu falei, peraí, isso aí não passa mais de uma crença limitante. Aprender inglês é difícil demais. Ah, você pode crer. Escreve aqui nos comentários se você já ouviu essa frase e te digo mais. Me conta aqui. A pessoa que te falou, a bendita pessoa que te falou isso aqui, aprender inglês é difícil demais. A pessoa que você ouviu falando isso, geralmente essa pessoa ainda não é fluente no inglês. E geralmente essa pessoa ainda tá perdida no processo de aprendizado. Tá? Geralmente isso que acontece, tá? Tem alguns outros pormenores, mas a grosso modo é isso. A segunda ideia limitante, crença limitante, é que, criança aprende melhor, então agora já era pra mim, já passei do tempo. A terceira ideia é: eu estudo inglês, eu até estudo, mas parece que nada entra na minha cabeça. Parece que nada fixa. Parece que o meu cérebro não é bom o suficiente. Parece que nada entra no meu cérebro. Se você já sentiu isso, já se pegou falando alguma dessas frases, já ouviu de alguém, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu quero te mostrar por que aprender inglês parece tão difícil e o que realmente faz o inglês começar a entrar na sua cabeça de forma fácil e, mais importante, sair da sua boca sem travar. Ok, vamos começar aqui, tá? Por uma crença que trava mas muita gente, que é o seguinte: criança aprende melhor do que adulto. Olha, isso parece verdade, porque você estuda inglês por anos na escola, aí você encontra uma criança vivendo o inglês, né? Tendo o inglês ali na rotina dela, e aí ela fala com naturalidade, e aí você pensa: pronto, eu perdi o meu timing, já era pra mim, fiquei pra trás. Só que essa comparação é completamente injusta. Porque essa criança, ela não tá ganhando de você por ser mágica, ou sei lá eu o que você queira pensar. Porque a criança tem os neurônios dela são como uma esponja, blá, 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 blá. Tá? Sim, criança aprende rápido de fato, mas presta atenção aqui, tá? O foco do que eu tô dizendo não é que a criança ganha de você nisso. Não é que, para aprender inglês você tem que ser criança para aprender inglês, quando você é adulto já ficou para trás, já passou seu time. Não, esse é o seu ponto aqui do vídeo, tá? A criança tá ganhando de mim porque ela teve zilhões de horas de exposição ao idioma.
Ok, sem criatividades para criar desculpas, ok? Imagina uma comparação justa aqui. A gente precisa ser justo, tá? Uma criança com 500 horas de contato com o inglês e um adulto com 500 horas de contato com o inglês. Imagina isso, tá? Em muitos casos, o adulto vai aprender mais rápido. Aham. E sabe por quê? Porque o adulto já aprendeu a aprender, tá? O adulto entende padrão, o adulto percebe estrutura, o adulto tem a sua experiência de vida ao seu favor, então isso ajuda ele a fazer, sei lá, umas conexões, umas sinapses neurais que vão agilizar o processo, tá? O adulto tem consciência, o adulto consegue acelerar o processo, porque ele já tem uma bagagem. Então, não, você não está atrasado. Na verdade, você tem uma vantagem enorme. O que você não tem é 15 mil horas sobrando para aprender inglês como uma criança aprende. Por isso, seu processo precisa ser mais inteligente. Então, você não deve aprender como uma criança, você deve aprender como um adulto aprende, porque você não é mais criança. E esse é exatamente o ponto que quase ninguém te explica. Então você não precisa aprender inglês do jeito infantil, lento, do jeito aleatório. Ai, lista de cores. Ai, black, white, yellow. Ai, os animais. Dog, cat, giraffe, dinosaur. Para com isso. Você precisa aprender inglês do jeito eficiente para uma pessoa adulta, real, que tem rotina, que tem conta para pagar, que às vezes tem um cônjuge, que filho, 2 filhos, 3 filhos, 10 filhos, sei lá eu, que tem trabalho, tá? E aí, tem uma segunda parte aqui que eu quero comentar com você também. Por quê? Tanta gente estuda inglês, estuda, anos da vida. E mesmo assim a pessoa sente que não consegue usar, que não consegue falar, que trava na hora de falar. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas aprendeu o inglês de um jeito morto. É isso mesmo, jeito morto. Palavra solta e lista e regra. Aí faz exercício de complete as lacunas. Aí fica completando as lacunas forever and ever, né? Aí regra, aí tradução, aí exercício, aí gramática, exercício. Aí decora aqui, decora ali, decora aquilo outro, decora. Ó o robozinho. E o cérebro não gosta de segurar coisa morta. É simples assim, tá? O que fixa, quando a gente tá aprendendo qualquer coisa, o que fixa é vida, é o movimento. Eu vou te explicar o que eu quero dizer, tá? Quando você aprende uma palavra isolada, sem contexto, sem emoção, sem imagem, sem história, essa palavra não tem onde se prender. Ela fica solta no seu cérebro, sabe? Fica lá. Aí seu cérebro vai fazer o quê? Ah, tá solto, isso aqui não tem sentido nenhum pra mim, então vou jogar no lixo, vai esquecer. É isso que o cérebro faz. Agora, quando a palavra vem com imagem, com som, com uma situação real, com emoção, que faz você lembrar de algo, faz você assimilar com alguma outra coisa, com base na sua experiência de vida, que você vê utilidade naquilo ali, repetição em contexto, inclusive eu foco muito nisso no meu método. Aí você começa a fixar de verdade. Inclusive, é isso que os meus alunos falam. Teacher, agora o inglês está fazendo sentido. Agora eu tô fixando mais rápido, mais fácil. É por isso que você lembra dessa forma muito mais fácil. De uma expressão que você ouviu várias vezes numa situação real, que você conseguiu entender como usar. Teve a emoção ali, você conseguiu conectar uma situação pela qual você passou, por exemplo, né? Isso é muito mais eficiente do que você colocar ali, aprender uma palavra solta, uma palavra isolada, né? Então, por exemplo, uma coisa é você decorar a palavra hungry. Hungry significa fome. Hungry. Agora, outra coisa é você estar morrendo de fome, olhando para a comida e falar I'm so hungry. I'm so hungry. Uma coisa é você decorar running late. Running late.
Outra coisa é você sair atrasado, olhando a hora, desesperado e falar I'm running late. I'm running late. Isso é aprender por meio do contexto. Outra coisa é você decorar I'm exhausted. I'm exhausted. Outra coisa é você chegar no fim do dia destruído, se sentindo super cansado e falar I'm exhausted today. Você percebe a diferença? Então, quando o inglês encontra a sua vida, ele começa a ficar muito mais memorável, ele começa a fazer sentido. É aqui que muita gente começa a destravar, porque aí a pessoa para de tentar decorar inglês e começa a viver o inglês. E viver o inglês não significa morar fora. Prova disso, quando eu morei nos Estados Unidos, eu conheci vários brasileiros que estavam morando lá nossa, muitos já fazia mais de 5, 10 anos e a pessoa nem falava inglês direito. Tá? Então, o fato de você morar fora não garante que você vai falar inglês, porque depende de você e da forma como você aprende. Não significa que você tem que largar tudo, não significa que você tem que parar a sua vida para começar a estudar inglês. Não significa estudar 5 horas por dia. Nós somos adultos, nós temos contas para pagar, nós temos uma série de responsabilidades no dia a dia, todos os dias, né? A gente tem pouco tempo. Tá? Então, na verdade, você aprender inglês, você começar a viver o inglês, significa colocar o idioma dentro da sua rotina de forma inteligente com o tempo que você tem. É isso que eu friso tanto para os meus alunos no meu método. Eu sei que isso parece simples demais, só que é justamente por isso que funciona. Então, você pode narrar partes do seu dia, você pode repetir frases que combinam com a sua realidade, você pode ouvir conteúdos com contexto, você pode usar o inglês nos seus pensamentos, pode até escrever frases também, frases curtas que têm a ver com o que você está vivendo, com como você está se sentindo. Isso é muito mais poderoso do que parece, é você realmente colocar o inglês na sua vida real, tá? Agora é o seguinte, eu preciso tocar num ponto muito importante. Muita gente acha que para aprender inglês de verdade precisa aprender tudo. Tudo. Só que isso é um dos maiores erros. Você não sabe todas as palavras do português, muito menos eu. Então, por que você acha que precisa saber tudo no inglês para começar a falar? Você não precisa. Você precisa, na verdade, começar pelo que é relevante. E isso vale ouro, tá? Então, se você trabalha, existem estruturas que vão te servir mais de acordo com a sua profissão, né? Um engenheiro, um administrador, empresário ali, né? Uma pessoa que trabalha com recursos humanos, entende? Se você quer viajar, vão ter outras estruturas que vão te servir melhor, que vão ser mais úteis, né? Se você quer destravar a conversação, dependendo da situação ali, outras estruturas, né? Filme, enfim, dia a dia, rotina, né? Então, o aprendizado precisa ser relevante para você. E quando ele é relevante, você fixa melhor. E quando você fixa melhor, você ganha confiança. Quando você ganha confiança, você usa mais, você consegue se comunicar, você consegue falar sem travar, e aí o inglês começa a fluir para você de uma forma muito mais fácil. Você consegue falar inglês sem ficar traduzindo tudo na sua cabeça antes de falar. Tem um outro ponto aqui que, sinceramente, eu acho muito libertador, tá? Que é o seguinte: você não precisa esperar uma sessão perfeita de estudo. Gente, quantas e quantas vezes eu ouvia os meus alunos falando assim: ah, não, teacher, porque eu tô esperando aqui quando eu tiver 1 hora, cravado 1 hora livre, todos os dias, aí eu começo a estudar. Isso raramente vai acontecer. E olha só, lembra que eu comentei com você? É colocar o inglês na sua rotina com o tempo que você tem. 30 minutos por dia? 15 minutos por dia? Whatever.
Sinceramente, 30 minutos por dia, bem usados, já podem fazer uma diferença enorme. Aliás, eu já tive alunos que falavam assim que estudavam 2, 3 horas por dia. Aí eu, ok. E tive outros alunos que tinham assim 15, 30 minutos por dia. Teacher, é o tempo que dá. Eu pego ali uma parte do meu almoço no trabalho, é o que dá. Eu, ok. E olha só que engraçado, né? Esses alunos que tinham menos tempo para estudar evoluíam muito mais e muito mais rápido do que esses aqui que falavam que tinha 2, 3 horas para estudar. E olha só, quando você fala assim, eu tenho 30 minutos. Aí a pessoa já pensa, meu Deus, 30 minutos vão ser os 30 minutos mais longos da minha vida. Igual quando a gente vai fazer prancha, aquele exercício prancha, né? Fica lá 1 minuto. Eu já me peguei falando isso, né? É 1 minuto mais eterno da minha vida. Parece que nunca acaba esse 1 minuto. Olha só, esses 30 minutos não precisam ser um peso, um fardo. Uma coisa engessada, uma coisa cansativa. Não, você pode fragmentar durante o dia. Então, você pode fazer 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, ou um bloco só, ou faz, por exemplo, 15 minutos de manhã, 15 minutos à noite, whatever. É o que se encaixar na sua rotina e que você, de fato, conseguir colocar em prática. Né? Então, o mais importante não é você sofrer. Eu não quero que você veja o inglês como um sofrimento, tá? É você manter a frequência. O inglês é leve, o inglês é gostoso. É tão gratificante quando você consegue ouvir uma música que você gosta e realmente entender o cantor ali. Um filme, enfim. É uma sensação tão deliciosa. Inclusive, se você já passou por isso, conta aqui nos comentários, tá? Porque o que acontece? O segredo é a frequência e a constância. Porque a frequência é o que impede o inglês de escapar da sua memória, né? Quanto mais frequência você tem, quanto mais consistência você tem, melhor é, né? Então, se você estuda, por exemplo, uma vez por semana, o cérebro sente que tá sempre recomeçando. Aí você fica naquele fluxo infinito, sabe? Aquele ciclo vicioso, na verdade, infinito, de sempre estar recomeçando. Agora, quando o inglês entra em contato com você quase todos os dias, o cérebro entende, epa, peraí, isso aqui importa, isso aqui tem sentido, tem um fluxo. Tem um flow, isso aqui tem uma continuidade, tem nexo, tá? E aí você começa a fixar melhor, começa a entrar na sua cabeça, tá? Outra coisa fundamental, errar. Eu sei que nós adultos odiamos errar. Porque a gente se sente exposto, a gente se sente vulnerável, a gente muitas vezes se sente bobo, né? Burro, enfim. Só que a verdade é que se você quer aprender inglês de verdade, você precisa parar de tratar o erro como prova de incapacidade, porque o erro é parte do caminho. Na infância, errar era esperado. Na vida adulta, a gente virou perfeccionista demais. Só que isso trava muito mais do que a falta de vocabulário. Muitas vezes a pessoa está emperrada e no inglês está travada porque é o psicológico, é o emocional, que não deixa ela evoluir, né? Aí a pessoa até sabe, mas ela não fala, ela trava, ela até entende, mas ela não tenta, ela até reconhece, mas ela se cala. Então, eu quero que você tenha isso que eu vou te falar agora com muita clareza. Você não precisa falar inglês perfeito para começar a falar inglês. Você precisa começar e ajustar no caminho. Você vai lapidando no caminho, tá? Agora, se eu tivesse que resumir, tá? O que realmente faz diferença para um adulto aprender inglês melhor, eu diria isso aqui, ó. Primeiro, parar de acreditar que você está atrasado. Segundo, parar de estudar inglês como se fosse só uma lista de coisas para decorar. Terceiro, dar vida ao idioma, com contexto, com imagem, repetição, emoção, usando a sua rotina ao seu favor. Quarto, tornar o processo relevante para a sua vida. Quinto, tenha consistência, mesmo que em blocos pequenos. E tem mais uma coisa. O inglês precisa deixar de ser uma matéria e começar a virar uma linguagem viva. Eu não quero que você veja o inglês como uma matéria da escola, lembra? Matemática, sociologia, artes, sabe? Biologia. Não! Eu quero que você passe a ver o inglês como uma linguagem viva. Ele precisa aparecer na sua rotina, na sua fala, nos seus pensamentos, nas frases que você realmente usaria. No fritar dos ovos,
Falar inglês não é saber regras bonitas, é você conseguir se comunicar. É por isso que eu sempre bato nessa tecla. O problema de muita gente não é a falta de esforço. Na verdade, é o excesso de esforço no lugar errado. E talvez por anos você tenha tentado aprender inglês com disciplina, com força, com cobrança, mas sem um método que realmente facilitasse para o seu cérebro. Aí você se cansou, se frustrou, achou que travava demais, achou que não era para você. Só que talvez tudo o que faltava era um processo mais vivo, mais inteligente e mais humano. Agora, claro, né? Tem gente que quer montar isso sozinha, quer se virar ali sozinha, tá tudo bem, né? Só que tem gente que já percebeu que não quer mais perder tempo testando tudo sozinha, pulando de galho em galho, pulando de conteúdo em conteúdo e tentando descobrir um caminho no escuro. Então, se você quer um caminho mais estruturado, mais direto, mais pensado justamente para te ajudar a destravar o inglês com clareza, acelerar o seu processo de aprendizado 3 vezes mais rápido, né? Eu deixei aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o link de acesso ao meu método. Esse método eu criei justamente para quem quer parar de girar em círculos, de ficar pulando de galho em galho igual macaco, sabe? Ficar pulando de galho em galho, pula de vídeo em vídeo, pula de curso em curso, pula de mensalidade em mensalidade. E finalmente você seguir uma direção mais estratégica que funciona. Ok? Agora, para fechar, eu quero que você se lembre disso aqui, ó. Aprender inglês não precisa parecer ciência de foguete. Não precisa parecer um castigo, um fardo. Não precisa parecer uma prova sem fim, né? Que você vai ser testado ali. Imagina! Então, quando você entende como o seu cérebro aprende, quando você começa a dar vida ao idioma, o inglês deixa de parecer impossível e começa a finalmente fazer sentido. Tá? Então, se esse vídeo te ajudou a enxergar o seu inglês de um outro jeito, comenta aqui embaixo nos comentários o que mais travou você até hoje no seu inglês. E se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que precisa desse conhecimento e me acompanha por aqui, porque eu quero trazer cada vez mais vídeos que não só te ensinem inglês, mas te ajudem a destravar de verdade. Alright? I'll see you in the next video. Take care.